Olá, meu nome é Ana Beatriz e o meu grupo é formado por Alida Ellen, Kelly, Laisa, Luan Vinícius, Maria Eduarda e Maria Luísa. Nós vamos falar sobre a Europa após o Congresso de Viena. E para melhorar a compreensão de vocês, vamos abordar 3 tópicos, que são Comuna de Paris, ideias anarquistas e as lutas femininas. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre o que foi o Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias, que aconteceu na capital da Áustria entre setembro de 1814 e junho de 1815, cuja intenção era de redesenhar o mapa político do continente europeu após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Agora eu vou falar sobre o que foi a Comuna de Paris, que aconteceu após o Congresso de Viena. A Comuna de Paris foi o primeiro governo popular da história. A derrota dos franceses para os prussianos e a prisão do imperador Napoleão II abriram espaço para a formação da Segunda República na França. Em 1871, foi organizado um governo temporário que melhorasse as condições pós-guerra que o país vinha sofrendo. A população não aprovou o novo governo e, com o apoio da Guarda Nacional, revoltaram-se e tomaram o poder em Paris, obrigando o governo a se instalar em Versalhes. O povo tinha como objetivo tentar acabar com as desigualdades sociais do país. O Conselho da Comuna estabeleceu um programa de reformas que tinha como itens: ensino gratuito e obrigatório, direito à apropriação das fábricas, adiamento do prazo de pagamentos de aluguéis de pessoas com dificuldades financeiras. Agora, vamos conhecer um pouco do contexto histórico. Em meados do século XIX, a Europa vivia um período turbulento, marcada pelas guerras e pela desigualdade. O fim da era napoleônica e as mudanças provocadas pelas expansões industriais provocaram grandes mudanças. Além disso, ideologias como o socialismo e o anarquismo questionavam o modelo social. Olá, meu nome é Laís e vim falar agora sobre o que motivou as Comunas de Paris. As principais causas de revolta que resultou na Comuna de Paris estão ligadas às terríveis condições de trabalho dos operários franceses e os pesados impostos pagos pelos trabalhadores para cobrir dívidas de guerra. Estes fatores, aliados à invasão prussiana, que derrota a França na Guerra Franco-Prussiana, forçando-a a assinar um armistício humilhante e revanchista, geraram uma grande insatisfação popular, principalmente em Paris. Continuando, vou falar um pouco sobre a Semana Sangrenta. Entre os dias 21 e 28 de maio de 1871, a cidade de Paris passou pela semana mais insólita de sua história, marcando os últimos suspiros da Comuna de Paris. A semana foi marcada pela constante guerra entre os revoltosos que ocuparam a cidade e o exército representando as forças Versalhes. No dia 28 de maio, fim dessa semana, a Comuna de Paris foi completamente destruída. O exército francês esmagou brutalmente os rebeldes e executou sumariamente muitos membros da Comuna. No final do combate, estima-se que 20.000 pessoas tenham morrido e outras 25 tenham ficado feridas. Olá, me chamo Alida e vou falar um pouco sobre as consequências da Comuna de Paris. O movimento operário do mundo todo enxergou a Comuna de Paris como referência e uma possibilidade real de chegar-se ao poder. Além disso, no campo ideológico, reforçou-se a tese marxista da luta de classes, de que os trabalhadores só conseguiriam livrar-se da exploração burguesa mediante um enfrentamento com quem estiver no poder. Uma das consequências foi a separação entre o Estado e a Igreja, a adoção da bandeira vermelha como símbolo nacional, a substituição da política pela Guarda Nacional e entre outros. Oi, eu sou a Kali e eu vou falar sobre o significado e o surgimento das ideias anarquistas. O significado das ideias anarquistas é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. O anarquismo surge no século XIX,
proposto pelo filósofo e político inglês William Godwin, que sugere um novo sistema político e econômico, distinto do capitalismo liberal, que imperava desde a Revolução Industrial. Gente, meu nome é Luan. Eu vou falar sobre as ideias anarquistas, as suas características e o que ela pregava. Bom, o anarquismo foi uma teoria e formulação da prática política nascida na Rússia que teve como objetivo acabar com o capitalismo e com o Estado. O anarquismo é uma teoria política que surgiu com o político francês Pierre-Joseph Proudhon e teve grande divulgação com o russo Mikhail Bakhtin. Tem como principal característica a supressão total do Estado e a eliminação do capitalismo. O anarquismo prega a valorização da liberdade individual a partir da extinção do capitalismo e das instituições estatais. Por isso, é chamado também de comunismo libertário. Para os anarquistas, não deve haver qualquer tipo de força repressora da liberdade humana. Assim, o Estado deve ser extinguido. Quem são os pensadores das ideias anarquistas? Embora Gerard Stalin e William tenham sido os pioneiros na exposição da filosofia do anarquismo nos séculos 17 e 18, foi apenas na segunda metade do século 19 que o anarquismo emergiu como uma teoria coerente, com uma sistemática e um programa desenvolvido. Este trabalho foi iniciado primeiramente por 4 pessoas, um alemão, Max, um francês, Pierre-Joseph, e 2 russos, Michael e Peter. Eles captaram ideias que circulavam entre os trabalhadores e as expressavam na forma escrita. Olá, meu nome é Maria Luísa e agora eu vou falar sobre quando surgiu a luta pela igualdade entre gêneros. Até meados do século XIX, a mulher era tida como sexo frágil, sempre em posição inferior em relação aos homens, pois elas não tinham os mesmos privilégios e acesso aos direitos básicos, como ler, escrever, participar de assuntos políticos. Isso acontece devido ao fato da figura feminina ter sido construída em uma sociedade patriarcal, onde suas atribuições eram restritas aos trabalhos domésticos. Estudiosos do tema explicam que o surgimento da luta feminina pode estar relacionado ao advento da Revolução Francesa, em 1789, pois nessa época foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sendo assim, 2 anos depois, em 1791, a revolucionária e feminista francesa Olympe de Gouges compôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, proclamando que a mulher possuía os mesmos direitos que os homens e que, por isso, tinha o direito de participar, direta ou indiretamente, da formulação das leis e da política em geral. Embora ela não tenha sido aceita na Convenção dos Direitos, atualmente a sua declaração é considerada um símbolo bastante representativo para a luta feminina, democrática e racionalista. Contudo, no dia 3 de novembro de 1793, ela foi executada na França, o que gerou picos de revoltas pelo país e fez surgir vários movimentos feministas pelo mundo. Bom, mas o que é o movimento feminista? É um movimento que começou a partir do século XIX e atualmente virou um movimento social, político e filosófico, que tem como finalidade propor direitos iguais entre as mulheres através do empoderamento feminino, sem a existência de padrões patriarcais ou impostos pela sociedade, garantindo cada vez mais força na sociedade. O termo feminino é oriundo do latim, femina, e significa mulher. Por sua vez, o empoderamento feminino é o ato de conceder às mulheres o poder de participação social, garantindo a elas o direito de lutar pelo seu espaço. Bom, me chamo Maria Eduarda e vou dar continuidade com os tópicos. Quais foram as mulheres pioneiras no feminismo? Mary Wollstonecraft, uma escritora inglesa, Simone de Beauvoir, escritora e filósofa, Nízia Floresta, escritora e poetisa brasileira, e Angela Davis, professora e filósofa. Mudanças e avanços. Sabemos que o feminismo ajudou as mulheres em vários quesitos, dando a elas o direito de voto, direito de trabalho, direito do anticoncepcional, de ir à escola e o direito do divórcio. Mas sabemos que isso não foi fácil. Para conquistarmos isso, tivemos que ir à luta, na rua, por meio de manifestações.
Com isso, quero encerrar o tópico com uma frase bem interessante do Malcolm X. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. E lembrando que o feminismo não prega superioridade, e sim a igualdade. Muito obrigada pela atenção, esse foi nosso trabalho, espero que tenham gostado.